Olá, sou Ana Carolina. Dentre os artigos indicados, o escolhido foi um que é relacionado à neuroética, neurociência, a questão de lesão cerebral. E dentre os assuntos abordados no artigo, tem o caso de uma paciente chamada Terry Scavio, e que houve grande repercussão nos Estados Unidos em 2005, porque o esposo lutava na justiça para que os aparelhos que a mantinham viva fossem desligados. No caso, ela recebia alimentação e hidratação por sonda. Já a família, por outro lado, pleiteava que ela continuasse sendo mantida viva. E de um lado tinha a opinião de populares que eram contra que desligassem os aparelhos, e de outro lado tinha outros que acreditavam que aquilo seria uma eutanásia, ou seja, uma morte boa, de que a paciente não se recuperaria, que ali só estava adiando mais, prolongando seu sofrimento. Mas a justiça decidiu em 2005 e a sonda foi desligada, e 13 dias após esse desligamento a paciente veio a óbito. Então, como foi que ela entrou nessa situação? Ela, aos 26 anos, ela acredita-se que ela tinha bulimia e ela teve um colapso de potássio, o que causou uma parada cardíaca, e ela ficou 6 minutos sem oxigenação cerebral, ocasionando essa questão do estado vegetativo persistente. Então, o que seria esse estado vegetativo persistente? Acredita-se, segundo a ciência, de que ela não tem consciência. O que seria? Ela não tem consciência de si, nem do meio que a cerca. Ou seja, ela não interage. Então, segundo os médicos, apesar de que alguns familiares dela acreditavam que ela compreendia o que estava se passando, que ela dava alguns sinais, de que ela interagia com eles, que ela poderia até esboçar alguma emoção, isso eram apenas atos reflexos, né? Eram coisas automotoras, de que não estava sendo uma resposta voluntária, de que ela estava interagindo com as pessoas e o ambiente, mas que aquilo ali, ela não estava tendo, a função elétrica do cérebro dela não estava funcionando completamente, ela não teria consciência, então seria impossível ela se recuperar. Por outro lado, o artigo também aborda a questão de um bombeiro que ele despertou do coma após 20 anos. Ele sofreu um acidente de automóvel e ele passou 20 anos desacordado, mas ele acordou. Segundo, ele não estava falando plenamente, mas falou algumas palavras e foi melhorando depois com isso. Não tinha os movimentos, ele não conseguia andar, mas estava consciente, lembrava até do seu número de telefone da época que ele tinha antes de sofrer o acidente. Então, assim, por isso é preciso que haja um diagnóstico correto, porque no caso da jovem, que o seu marido conseguiu que a sonda fosse desligada, ela tinha, segundo os médicos, ela tinha o estado vegetativo persistente, ou seja, impossível de se recuperar. Já no caso do jovem, ele apenas estava com a consciência reduzida, fato que pode ser melhorado através de medicações e, ao longo do tempo, as conexões cerebrais voltarem ao normal. Então, ele pode melhorar ao longo do tempo. Então, por isso, bioeticamente falando, por isso que é importantíssimo que se haja um diagnóstico correto, preciso, porque, segundo estudos, chega até a 40% dos casos em que o diagnóstico é errado, ou seja, tanto pode dar falsas esperanças à família de um paciente que esteja no estado vegetativo e que não seja mais reversível, como pode tirar as esperanças e até a chance de viver de alguém que está apenas com a consciência reduzida. Então, por isso que é preciso uma gama de avaliações, que o diagnóstico seja fechado com um aparato em observação, né, que o paciente seja observado em vários momentos do dia e em vários dias, em dias diferentes, que sejam feitos tanto exames com escalas neuropsicomotoras, escalas comportamentais,
como também estudos de neuroimagem funcional. Então, que é diferente de você fazer uma tomografia ou uma ressonância que vai se tirar fotos, que você terá imagens morfológicas do cérebro, né, cerebral. Já nesse tipo de estudos, com a neuroimagem funcional, vai olhar o funcionamento do cérebro, vai analisar isso. Então é importante que se haja tanto um estudo do comportamento, do que pode ser visto no paciente, os seus atos, se ele está respondendo a estímulos, como dor, entre outras coisas, como também deve ser feito a parte de um estudo de exames de imagens funcionais do cérebro do paciente. Outra coisa importante é a qualidade de vida desse paciente. Até que ponto, deve ser analisado até que ponto esse paciente está tendo uma vida digna. Até que ponto vale a pena que ele seja submetido a certas intervenções, a procedimentos invasivos. Outra coisa muito importante é assim, que às vezes o paciente está lá inerte e você pode julgar que ele não está sentindo dor. Então, já imaginou se aquele paciente passa anos sentindo dor? Então, também deve ser trabalhado isso e que seja tratada a dor desse paciente também. Não é? Então, essa questão da bioética é uma coisa muito polêmica, essa questão, mas se deve fazer um estudo aprofundado e um diagnóstico preciso e com muita cautela, porque muitos pacientes podem ser deixados ter uma visão nihilista da coisa e achar que ele não tem cura e nem tentar salvar aquela vida. Né? Por isso que o diagnóstico tem que ser preciso, a avaliação deve ser precisa e responsável. Não é? Então, assim, que uma pessoa em estado vegetativo, muitas vezes para um leigo, pode achar que a pessoa tem reações, porque ela tem estado de sono e vigília. Então, ela não fica ali no estado de coma, a pessoa fica sempre com os olhos fechados. Mas no estado da paciente citada, por exemplo, ela ficava com os olhos abertos, ela poderia até bocejar, ter algumas expressões. Ela tinha estado de sono e vigília, ou seja, ela tinha hora de dormir, ela acordava, ela esvaziava a bexiga, entendeu? Ela fazia suas necessidades fisiológicas. Mas essa vida biológica dela era mantida por sonda, né? A questão de se alimentar e hidratação, mantida por aparatos tecnológicos. Então, é muito importante essa análise da melhor qualidade de vida do paciente e de que tudo isso seja esclarecido para a família e de que volta a reforçar a questão do diagnóstico preciso, de que seja feito um estudo do comportamento e através de exames de imagem funcionais do paciente para tomada de decisão, né? Isso é uma questão que envolve tanto o ato médico, os médicos, a ciência, como também a legislação em vigor. É uma coisa que deve ser debatida e legitimada, né, por lei. Não é? Porque não é só assim. E até hoje isso é cercado por tabus, não é? E é complicado, porque até décadas atrás o paciente ou estava vivo ou estava morto. Né? Poucos eram assistidos em hospitais. Mas agora com a tecnologia você pode salvar a vida de uma pessoa, não é, que aparentemente estaria morto, sem função cerebral, aparentemente, mas que você só pode ter a certeza disso através dos exames de imagem, de exame de imagem funcional, de escalas neurocomportamentais. Então é isso, é uma coisa que se deve ter e também prezar pela autonomia do paciente. Um fato importante na decisão para a jovem Schiavo foi de ser citado e provado, né, com as testemunhas de que a paciente desejaria não viver daquela maneira, né, daquela maneira vegetativa.